Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero te contar algo que encurtou, acredito eu, que pelo menos uns 10 anos para atingir meus objetivos financeiros e o tão quanto é poderoso o poder que tem, né, de fato, de você viver um degrau abaixo. E mais, como todos os vídeos aqui do canal, o que eu busco trazer aqui para você não é algo que eu li, não é algo que eu vi, que fulano fez, que Beltrano fez, é algo que eu vivo no meu dia a dia. Então é algo que de fato eu tenho certeza que pode agregar bastante para você, se você, assim como eu, tem o objetivo de atingir sua liberdade financeira através dos investimentos. Então, se você for novo por aqui, eu já peço que você me ajude, já deixe seu like, se inscreva no canal, tô com a minha meta de atingir meus primeiros 300 inscritos e eu quero fazer com você um combinado. Assista esse vídeo até o final e se agregar pra você, você se inscreve no canal e deixa seu like. Eu tenho certeza que vai agregar bastante pra você. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, assiste com muita atenção, porque é algo que eu preparei de coração e é algo que, quando virou a chave, tudo fica mais fácil, tudo mudou na minha vida financeira. Fechado? Vamos lá. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a câmera aqui pra facilitar pra gente. Vamos lá. O primeiro ponto, né, que eu quero trazer pra vocês é, só pra contextualizar, eu tô no mercado financeiro há mais ou menos 6 anos, tá? E, beleza. Eu entendi e hoje eu identifico que a liberdade financeira, ela é como se fosse um guarda-chuva, onde nesse guarda-chuva a gente tem, dentro desse guarda-chuva, a gente tem vários tópicos que são extremamente importantes para a gente conseguir chegar a atingir nosso objetivo. E quando você está no começo, muitas das vezes, você acredita que simplesmente dominar o investimento X, Y, Z vai te fazer enriquecer. E a grande realidade é que isso não existe. Ao longo dos anos, quando eu comecei, eu também acreditava nisso e hoje eu tenho a plena consciência que existe um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva tem vários tópicos que você precisa, várias habilidades que você vai precisar trabalhar para que você consiga chegar nos seus objetivos. Os investimentos é uma delas, claro, mas eu acredito que não seja nem o mais importante. E sim, vários outros tópicos e um deles é justamente você conseguir viver abaixo do seu padrão de vida hoje para que você consiga atingir a sua liberdade lá na frente. E eu vou te trazer algo como essa mudança, né, essa virada de chave chegou para mim na minha vida. Agora que você já entendeu todo esse contexto, né, o porquê de eu chegar, porque eu comecei, como isso chegou na minha vida, eu quero trazer para você que o primeiro tópico que eu entendi que para atingir minha liberdade financeira eu precisava é justamente a questão que preciso de mais dinheiro. Isso aqui todo mundo entende, preciso de mais dinheiro. Legal, beleza. Perdão. E o segundo ponto que eu identifiquei também, né, que foi justamente onde eu comecei a analisar o tão quanto é poderoso você viver e comecei a implementar isso um padrão abaixo, foi eu respondi essas duas perguntas, tá? Qual é o meu objetivo com os investimentos e para que eu quero mais dinheiro? Isso aqui é muito importante, que você tenha claro antes de comprar qualquer ativo, antes de investir qualquer coisa, porque essas respostas que vão nortear a sua carteira de investimento, essas respostas vão nortear os seus gastos. Então isso aqui é muito importante que você tenha clareza, né? Porque ter dinheiro por ter dinheiro não faz ninguém rico e a gente consegue ver vários cenários onde tem pessoas que ganham muito bem. Então você vê pessoas que ganham 50 mil reais, por exemplo. Então, é um baita salário, mas essa pessoa não tem tempo para ficar com a família, ela não tem tempo para nada, ela trabalha de segunda a segunda. Então, ou seja, ela tem dinheiro, mas ela não tem o quê? Ela não tem liberdade, ela não tem tempo. E isso para mim não faz sentido. Então, inclusive, tem uma frase que me marcou bastante de um livro que eu li, que é exatamente o seguinte: é mais importante quanto você ganha, é como você ganha. Então, essas perguntas me nortearam a dar valor justamente a viver um pouco abaixo. E quando você começa a entender isso, eu falo muito sobre isso aqui no canal, né? O tão quanto é importante você desenvolver a sua educação financeira de um modo geral. Não só a parte dos investimentos, mas sim a sua visão sobre o dinheiro. Quando você começa a entender como funciona todo o sistema capitalista, tudo isso, tem várias coisas que a gente várias decisões que nós vamos tomando que muitas das vezes a gente nem percebe. A gente está só replicando algo que foi ensinado, a gente está só replicando algo que a gente vê que todo mundo replica naquele ambiente que você vive e muitas das vezes isso não faz bem, não te ajuda em nada no modo geral, financeiramente falando. Beleza? E aí eu quero trazer aqui dois cenários pra gente discutir junto, tá? O que eu percebi no modo geral, que eu trouxe isso pra vocês, que eu precisava de mais dinheiro. Beleza. E a gente consegue perceber o seguinte, né? No modo geral, a maioria das pessoas, vamos supor, você ganha hoje 5 mil reais. Então esse quadrante verde é o quadrante onde é o que entra, esse quadrante vermelho é o que sai, beleza? Então você ganha 5 mil reais, aqui é o que entra, e aqui é o que sai. Você vive num padrão que você acaba gastando também esses 5 mil reais, beleza? E aí automaticamente o que acontece com a grande maioria das pessoas, né? E que eu também estava dentro desse sistema, e hoje em dia a minha vida, o meu sistema é outro, que é o que eu chamo do quadrante do sucesso, que eu vou mostrar pra você, vou detalhar pra você. E aí eu percebi o seguinte: na maioria das vezes, o que acontece? Tô estudando, tô me especializando, mudei de emprego, que é o que a maioria das pessoas vão se desenvolvendo com o passar dos anos, e ela começa a ganhar quanto? 10 mil, vamos botar 15 mil reais, e ela continua gastando 15 mil reais. E eu percebi que, no modo geral, você com certeza conhece alguém assim, talvez você seja essa pessoa, você acaba tendo o quê? Se a pessoa que ganha 5 mil, de hoje para amanhã, ela começou a ganhar 15 mil, por exemplo, na sua grande maioria das vezes, o que aconteceu? Ela começou a ter mais responsabilidade, talvez começa a precisar trabalhar um pouco mais nesse novo cargo dela, e aí o que acontece? Como ela tem um padrão de vida de 15 mil reais, o que acontece é que a maioria das pessoas, na sua grande maioria das vezes, elas ficam o quê? Refém daquele sistema. Então, ou seja, quanto que ela ganha é quanto que ela gasta. Então, se de hoje para amanhã ela começa a ganhar 30 mil reais, por exemplo, ela vai gastar os 30 mil reais. Então, ou seja, e cada vez mais, o que nós temos nesse cenário? As pessoas que são cada vez mais refém do seu trabalho. Por quê? Cada vez ela precisa trabalhar mais para manter aquele custo de vida dela. Então, ou seja, quando ela tinha 5 mil, ela tinha um carro no qual quem tinha o estilo de vida de quem ganhasse 5 mil. Quando ela começou a ganhar 15 mil reais, ela começou a ter um carro, né? Ela comprou, mudou de carro de quem ganha 15 mil reais. Aonde ela mora, o condomínio que ela paga, né? A escola dos filhos
filhos dela, o custo de vida, o restaurante que ela vai é justamente de quem ganha 15 mil reais. E se essa pessoa, ela começa a ganhar 30 mil reais, o que acontece? Na sua grande maioria das vezes, ela repete esse ciclo. Então, um ponto que eu entendi, identifiquei, que quando você está começando nos investimentos, quando você está começando a construir a sua vida ali financeira, está em busca da sua liberdade, na sua grande maioria das vezes, a gente acredita que só ganhar dinheiro, né, que eu falei aqui que foi o primeiro gatilho meu aqui, né, só ganhar dinheiro é o suficiente. Mas a gente vê esse cenário em várias coisas, em várias vezes na nossa vida, né? Que é justamente de pessoas que ganham muito bem, beleza, mas só que ela é refém de várias outras coisas. Ela é refém do trabalho dela, ela é refém das dívidas dela, ela é refém das contas dela. E aí que entra o tópico do vídeo. O porquê viver abaixo é tão libertador. E eu justamente, quando eu identifiquei isso, eu entendi que a partir do momento que eu começasse a viver abaixo do meu padrão de vida, eu começaria a ter cada vez mais liberdade. Eu começaria a ter cada vez mais liberdade de escolha. Por mais que eu começasse a trabalhar, que eu tô nessa fase ainda de construção de patrimônio, não atingi minha liberdade financeira, mas eu comecei a perceber e identificar, e até mesmo as minhas expectativas. Então, por exemplo, se você hoje, eu preciso para mim viver bem hoje, eu preciso de 5 mil reais. E aí, muitas das vezes, quando você está construindo ali um planejamento para você atingir a sua liberdade financeira, que você quer chegar no futuro, você fala, eu quero viver com 10 mil reais. Beleza, então automaticamente você está elevando ali o seu padrão de vida de acordo com a sua expectativa do que você quer atingir lá. Se você diminuísse um pouquinho disso, quanto que você não conseguiria acelerar esse resultado? Que é justamente o que está acontecendo comigo, que é o fato só pelo fato de eu entender que, peraí, eu não preciso manter esse mesmo padrão de vida que de X ou de Y. E mais, tem um ponto muito interessante, inclusive eu estou até desenvolvendo aqui, estou na fase final de um treinamento sobre visão sobre o dinheiro, que é algo que para mim mudou completamente a minha visão, e um dos tópicos é justamente esse, né, de viver um padrão abaixo, por que muitas das vezes a gente, como eu falei anteriormente, a gente acaba gastando muito, a gente acaba querendo carro X, acaba querendo carro Y, é justamente pelo fato de o julgamento das pessoas, é justamente pelo fato de eu preciso ter isso para mostrar que eu tenho isso, ou que eu tenho a condição de ter isso. E quando a gente para analisar de uma vida com propósito, uma vida simples, e às vezes a gente acha que vida simples é viver no campo, morar na rede, não, eu tô falando sobre isso, é você conseguir entender, identificar de o que é que eu preciso para eu viver, o que é que faz sentido para mim, não simplesmente para o outro, né? Eu sempre dou exemplo disso quando eu tô em mentoria aqui financeira. Geralmente, o primeiro tópico da mentoria é justamente essa questão dessa tomada de consciência, né, da sua visão sobre o dinheiro. Então, uma coisa que eu falo muito é, um carro de 30 mil e um carro de 70 mil vai me levar para o mesmo lugar. Por que eu preciso de um carro de 70 mil? Mas é meu sonho de criança. Tudo bem, não tem problema, não tô falando, eu não quero colocar o tamanho do seu sonho, eu não quero colocar o que você precisa ter, o que você não precisa. Mas isso você precisa identificar. E muitas das vezes você está tendo um carro nesse exemplo, muitas das vezes você está tendo um carro de 70 mil simplesmente pelo fato de, as pessoas do meu trabalho, todo mundo tem esse tipo de carro. A minha família, todo mundo tem esse tipo de carro. No meu condomínio, ou seja, você está simplesmente sendo utilizado com a manada e você não está nem percebendo, beleza? E aí, aqui agora que eu já expliquei, né, o que me startou, o que me deu esse gatilho de, peraí, eu preciso viver um pouco abaixo, senão eu vou ficar sempre igual a grande maioria das pessoas, que são reféns de ganhar mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais. E hoje, qual é a minha realidade hoje, né? Podemos dizer que é o que eu trago até isso na minha mentoria, que é o que eu chamo de quadrante do sucesso. É justamente isso aqui, ó. A gente vai ter 3 cenários, tá? Primeiro, eu estar sempre buscando, né, aumentar esse cenário aqui, mas buscando de forma consciente, tá? Não simplesmente querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, não. Mas, ou seja, aqui é o que entra, né? Como eu tinha mostrado ali anteriormente. Agora aqui a gente tem 3 cenários, 3 quadrantes, podemos dizer assim. O primeiro deles é o que entra. Então, esse o que entra aqui, com o passar do tempo na minha vida, eu fui me especializando, fui evoluindo, então eu comecei a ganhar mais dinheiro. Porém, aqui o segundo quadrante, que é o que sai, se manteve praticamente igual. Então, ou seja, o meu custo, eu fui aumentando quanto entrava, e o que ia saindo, né, que é o que eu vivo hoje, ele praticamente continuou ali no mesmo lugar. Mas eu não quero dizer que eu não faço as coisas que eu gosto, mas eu faço tudo com planejamento, com estrutura, com estratégia. Um exemplo, na semana que vem eu vou viajar, perfeito. Mas como é que foi planejada essa viagem? Já criei ali uma caixinha com planejamento de viagem, que eu chamo o cofrinho da viagem, né, e a gente pode ter vários, enfim, você pode colocar de chamar de que quiser, mas basicamente, quando eu tenho que comprar alguma coisa, quando eu quero alguma coisa, eu vou me preparando, vou me planejando para aquilo. Mas aqui, aonde eu quero chegar, que é o que eu chamo de quadrante do sucesso, é basicamente, ó, aqui eu tenho quanto que está entrando, e a lógica é, eu vou me desenvolvendo, vou criando estratégias para aumentar isso aqui, porém, quanto que eu gasto, eu vou mantendo. Por quê? Aqui eu tenho uma vida com propósito, eu tenho uma vida com simplicidades e com coisas que fazem sentido para mim. Então, por exemplo, eu não estou dizendo que, eu moro hoje num lugar que super me atende, a minha casa tem um tamanho legal, eu tenho as coisas que de fato fazem sentido para mim. Eu não deixo de comer o que eu quero, claro que não, mas, porém, eu não, só porque eu tô ganhando mais, eu preciso gastar mais. Vou te dar um exemplo, eu não tenho carro. E se a gente for reparar, né, no modo geral, o carro, eu costumo brincar isso em consultoria, que carro é o crachá. A pessoa começou a melhorar de vida, ela quer logo um carro, porque o carro é uma forma que a sociedade julga que você tá bem de vida, que você melhorou. Muitas das vezes aquela pessoa tá com um carnê que é igual uma bíblia, mas ela tem o carro ali pra mostrar pra todo mundo. Eu trabalho hoje 100% de casa, a academia onde eu treino é na frente da minha casa, a minha casa é 10 minutos da praia, eu treino corrida. Eu vou de bicicleta, né, minha bicicletinha ali, vou pra praia pra correr. Pra que eu teria carro? Simplesmente pelo luxo. Eu posso ter? Posso, mas pra mim hoje não faz sentido.
sentido? Então, ou seja, ao invés de aumentar aqui, né, o quadrante dos meus gastos, trazer mais uma despesa, não, eu evito essa despesa aqui hoje, porque aqui nesse verde, que é o quadrante da liberdade, que é justamente onde estão meus investimentos. Então, ou seja, tudo que sobra daqui, desse verde, ó, ele é colocado aqui. E aqui que mora a grande questão. Aqui eu tenho juros compostos, aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho paz, porque caso aconteça qualquer problema, eu tenho aonde tirar. Então aqui, o meu objetivo é sempre crescer esse aqui. Porque esse quadrante aqui, que é onde estão meus investimentos, onde está minha reserva de emergência, onde está o meu dinheiro, o meu patrimônio do modo geral, é esse quadrante que financia a minha paz que eu tanto quero, minha paz financeira, a minha liberdade financeira. Então, ou seja, quando eu identifiquei e comecei a trabalhar em prol disso aqui que eu tô pontuando para você, minha vida financeira ficou muito melhor, eu consegui atingir meus objetivos muito mais rápidos e mais. Hoje, a perspectiva de vida aqui, a minha perspectiva de questão, na questão de liberdade financeira, ela encurtou muito. Por quê? Hoje eu vivo com propósito, eu tenho uma vida onde eu compro as coisas que de fato fazem sentido para mim. Eu vou te dar um outro exemplo de coisas que eu faço aqui no meu dia a dia, que me mantêm no meu padrão abaixo, mas sem sacrifício, né? Não é igual aquela dieta totalmente restritiva, porque isso também não adianta. Eu tenho meu celular, tá? Que é um celular normal, e eu precisava trocar de celular. Esse aqui já é o celular novo. Esse celular que custa uma média de R$2.500, R$2.600. É um celular que super me atende. Hoje eu poderia comprar, por exemplo, um iPhone 16, que é o último iPhone aí, se eu não me engano, né? Eu poderia comprar. Não é nada sobre a marca, tá? Mas eu só quero mostrar essa tomada de consciência que você precisa ter, que é isso que vai acelerar esse seu quadrante, que é o principal. Aqui, nas despesas aqui, na grande maioria das vezes, a gente acaba enchendo esse quadrante aqui de coisas e de gastos que não agregam em nada na nossa vida. É simplesmente pelo fato de eu mostrar para o outro que eu tenho, de eu mostrar para minha família, de eu mostrar para a sociedade. Então, assim, o objetivo desse vídeo foi justamente te mostrar o tão quanto é poderoso e mais, pessoal, de verdade, de coração. Eu acho que nada melhor do que é o que eu busco, né? Que eu busco trazer aqui pro canal e que eu busco com a minha carteira de investimento é você ter paz. E essa palavra, sabe, paz financeira de um modo geral, isso pra mim foi a grande virada de chave, foi o que, quando eu comecei a viver com paz, quando eu comecei a viver como eu tenho o poder de comprar isso. Mas nem por isso eu preciso comprar, pô. Sabe? Então, assim, desbloqueia essa crença, vira essa chave, que eu tenho certeza que você vai atingir sua liberdade financeira muito mais rápido. Não tô falando que vai ser amanhã, que vai ser daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, não. Vira essa chave também, que não existe essa questão de enriquecimento rápido. Tudo isso você sabe que não existe, mas o que eu quero te trazer é, busca uma vida com propósito, busca uma vida para que você tenha paz, vivendo ali um degrau abaixo. Porque quando você começa a experimentar isso aqui, cara, nada assim, de verdade, nada que me ofereça em relação a investimento, a vários tipos de coisa, cara, nada disso já enche meus olhos mais, porque eu já tenho um propósito, tenho uma estratégia, eu sei onde eu quero chegar, e eu sei que se eu continuar nessa mesma caminhada, nesse mesmo passo, né, que eu tô dando ali, dia após dia, só isso já é o suficiente. E mais, eu falo sempre isso aqui no canal, falo sempre isso em consultoria, que é o seguinte, mais importante do que você saber analisar qual é uma ação boa, qual é um fundo imobiliário bom, é você ter esse tipo de consciência. Lembra que eu falei lá do guarda-chuva, né, da sua liberdade financeira? Isso aqui pra mim, ele ocupa 50% desse guarda-chuva, porque se tu não consegue vivenciar com isso aqui, tu nunca faz sobrar dinheiro, automaticamente tu nunca consegue investir. Então foca sempre em se desenvolver para você conseguir ganhar mais dinheiro, mas não necessariamente ganhar mais quer dizer que você precisa gastar mais. Fechado? Lembra do nosso combinado? Se esse vídeo agregou para você, te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal e deixa seu like. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!